Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de História, nós vamos falar sobre o município, porque o território do Brasil ele é dividido em estados e município. Essa divisão ela é feita para facilitar a administração pública, que é o governo. O município ele é um território político, que está dentro de um estado e que é administrado por um prefeito. Olhando para o mapa ao lado, vocês estão vendo o seu estado? O nosso estado é o Ceará e ele tem 184 municípios. E cada município possui órgãos de administração própria, como a prefeitura e a Câmara Municipal, onde são decididas as questões que fazem parte da vida de todos que vivem no município. Cada cidade elege um prefeito e ele é responsável por aquele município. Cada prefeito da cidade tem o poder de decidir o quanto será investido. É ele quem fica responsável de fazer a distribuição de serviços pela cidade. Por exemplo, postos de saúde, escolas, praças. É importante que cada bairro tenha escola de qualidade para a comunidade e pública, que tenha praças para ter lazer, que tenha posto de saúde para atender a comunidade. E tudo isso é controlado pela administração. Vamos ver exemplo. Uma coleta de lixo. Todas as ruas é preciso passar a coleta de lixo. E se não passar, o que devo fazer? Pode ter lixo assim pelas cidades? Eu posso reclamar? Claro que sim. A ligação é feita para a prefeitura de sua cidade. É para isso que pagamos os impostos. Vocês sabiam que tem imposto que vem na conta de luz? Por que isso? Porque as ruas precisam estar iluminadas. As ruas também precisam ter saneamento básico, calçamento, asfalto. E nós temos o dever de cobrar das pessoas que estão na administração e representando o nosso município. Cuidar da nossa cidade é obrigação de quem? É obrigação de todos. O prefeito e o vice-prefeito são escolhidos pelo povo, por meio de uma eleição direta. E a sua função é cuidar e zelar pela cidade, fazer cumprir as leis. A prefeitura, ela tem o dever de investir em melhorias na nossa cidade, trazendo saneamento básico para a população viver com dignidade. Porém, cabe a nós também cuidar e zelar. O que mais o município controla? O transporte coletivo, segurança em locais públicos, coleta de lixo, fiscalização no trânsito e o funcionamento de hospitais, praças e escolas. Os municípios, eles podem ser formados por áreas rurais e áreas urbanas. Nas áreas rurais, também chamadas de campo, predominam as atividades agrícolas e pecuárias, como o cultivo de alimentos e a criação de animais. As áreas urbanas correspondem às cidades. Nessas áreas estão localizados os órgãos administrativos do município e são realizadas atividades de administração, comércio, serviço, finanças, entre outros. O crescimento das cidades e no mundo. Há cerca de 100 anos, o número de pessoas que vivem em áreas urbanas no mundo ultrapassou o número de pessoas que vivem nas áreas rurais. Muitas pessoas deixaram o campo e passaram a se estabelecer na cidade em busca de melhores condições de vida. Veja este gráfico que fala sobre a população urbana e rural no mundo em 1950 até 2015. Olha só, aqui abaixo nós temos o ano de 1950, 1960,
1970 até o ano 2015. E aqui nós temos a porcentagem da população, de 0 até 80%. De roxo, nós temos a população urbana e de laranja, a população rural. Vamos observar que, em 1950, qual era a nossa população que estava em maior? Em maior quantidade, nós tínhamos 70% da população rural e nós tínhamos apenas 30% a população urbana. Vamos ver como aconteceu esse gráfico. Vamos observar? Veja o gráfico laranja. Olha o que aconteceu do ano de 1950 a 2015. A população da zona rural, ela diminuiu. E agora, vamos ver a população urbana com o gráfico roxo, na linha roxa. Veja que em 1950 tinha apenas 30%. Veja o que foi que aconteceu em 2015. A população urbana aumentou. Na página 140, vamos resolver a atividade. Letra A. Em 1950, a maior parte da população no mundo era urbana ou rural? Em 1950, a maior parte da população no mundo, era cerca de 70%, era rural. E em 2015? Em 2015, a maior parte da população do mundo, cerca de 54%, era urbano. E o que isso significa? Significa que as pessoas deixaram o campo e passaram a viver na cidade nesse período. No Brasil, nos últimos 60 anos, a maioria da população também passou a ser urbana. E um dos motivos para esse fenômeno foi o processo de industrialização, ou seja, as indústrias e as fábricas chegarem à cidade. No campo, a utilização de máquinas na produção agrícola reduziu a oferta de empregos para o trabalhador rural. Na área urbana, a instalação de indústrias promoveu o crescimento das cidades e ampliou a oferta de empregos, principalmente nas fábricas, atraindo a população rural em busca de emprego. O processo de transferência da população do campo para a cidade é chamada de êxodo rural. Vamos ver neste gráfico a população urbana e rural no Brasil no ano de 2015. De roxinho, vocês vão ver a população urbana. Veja como cresceu. Ela não chegou a 100%, mas ela passou de 50%. E de laranja, a população urbana, que não chegou a nem 30%. Na página 141, vamos fazer a atividade que mostra a população urbana e rural no Brasil do ano de 1950 a 2010, só que mostra os milhões de pessoas, certo? De roxinho está a população urbana e de laranja a população rural. Vamos começar com a população rural. No ano de 1950, a população não chegou a 100 milhões de pessoas. E no ano de 2010, ela também não aumentou. E a população urbana, no ano de 1950, veja o que aconteceu no ano 2010. A sua população passou de 100 milhões de pessoas. Agora vamos responder a letra A. Em 1950, a maior parte da população do Brasil era o quê? Era rural ou urbana? Vamos olhar aqui, ó. A população era rural ou urbana? A população era rural. Mas a partir de qual data a população urbana passou a ser maior que a população rural? Vamos olhar aqui, ó. A partir de qual data? Veja só. A partir de 1980. A maior parte da população vivia nas cidades. Vamos olhar aqui o gráfico, olha só. Explique a relação entre o processo de industrialização
e o êxodo rural. No campo, a utilização de máquinas na produção agrícola reduziu a oferta de empregos para o trabalhador rural. E na cidade, as instalações de indústrias promoveu o crescimento e ampliou a oferta de emprego. E o êxodo rural foi justamente isso, a saída do homem do campo para a cidade.